Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Osvaldo Neto e nós vamos começar agora o curso de formação em coaching. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Essa é a primeira aula, a primeira videoaula desse curso de formação em coaching. Eu resolvi, depois de muitos anos já trabalhando como coaching, atendendo pessoas no meu escritório, depois de ver inúmeras pessoas tendo resultados extraordinários, eu decidi gravar um curso online extremamente prático e gratuito para você que deseja entrar nesse mundo de coaching, para você que deseja ser um coaching, para você que deseja fazer a diferença na vida das pessoas. Então esse curso ele é inteiramente gratuito, estará disponível para você no nosso canal. Eu peço que você inscreva-se no nosso canal, que você deixe suas dúvidas na descrição aqui nos comentários abaixo. Quero que você deixe além das suas dúvidas, eu quero que você mande e-mail para nós, mande o seu feedback, fale sobre o que você tem aprendido, fale sobre como que você tem aplicado. Mas esse é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar falando sobre a profissão de coaching, falando sobre as competências de um coaching, falando sobre tudo a respeito do mercado de coaching. Ferramentas, como fazer as sessões, como fazer com que o seu cliente tenha resultado, como aplicar ferramentas poderosas, como vender coaching. Eu vou desmistificar tudo sobre coaching. Eu vou entregar para vocês aqui do nosso canal esse curso. Ele é uma formação. Você vai aprender a fazer coaching. E eu quero começar, antes de me apresentar, deixando uma frase para você. Deixando uma frase que para mim faz muito sentido, que é do Ralph Waldo Emerson, que diz o seguinte: homens fracos acreditam na sorte, homens fortes acreditam em causa e efeito. Seja uma pessoa forte, seja um líder forte, seja um homem, uma mulher forte. E acredite que toda causa tem um efeito. Acredite que todo comportamento vai gerar um resultado. Não existe fracasso, não existe sucesso, já diz a programação neurolinguística. Existe apenas resultado. Todas as suas ações, todos os seus comportamentos, eles geram algum tipo de resultado. Um resultado pode ser mais satisfatório, um resultado menos satisfatório em relação àquilo que você gostaria, mas no geral, resultado. Aqui estão algumas fotos de treinamentos que nós, do Instituto Líder Alpha, fazemos pelo Brasil, fazemos em algumas capitais, fazemos em algumas empresas, algumas tardes de autógrafos que eu já fiz no final de palestras e etc. Pois bem, meu nome é Osvaldo Neto, eu sou formado em gestão de negócios, eu estudei administração, estudei teologia, eu fundei uma empresa de consultoria que é a On Consultoria. Essa empresa ela é atuante na nossa cidade, no nosso estado. E nós trabalhamos com grandes empresas, com grandes corporações, trabalhamos também com pequenas empresas, parcerias também com o Sebrae, parcerias também com outras empresas de consultoria. Então nós já estamos nesse ramo já há um bom tempo. Nós trabalhamos com gestão de negócios, com foco em resultado, com foco em liderança. Eu sou Master Coach Trainer pelo Instituto Líder Alpha. Também sou Head Trainer do Instituto de Formação de Treinadores, do professor Massaro Gata. Coach ericksoniano com Jeffrey Zeig, que foi aluno do Milton Erickson. Sou membro da Federação Internacional de Coach, do ICF, além de ser escritor e palestrante. Tenho 3 livros publicados e mais um que está para sair aí no próximo mês, nos próximos meses.
E qual que é o meu objetivo? O que eu ganho divulgando o coach? O que eu ganho falando dos segredos da profissão? O que eu ganho abrindo a caixa preta do mundo do coaching para você que me assiste? O que eu ganho com isso? Eu sei que eu posso ser até criticado por alguns colegas de profissão, mas eu tenho esse objetivo de divulgar a filosofia, disseminar a filosofia do coach. Por quê? Porque hoje eu tenho uma empresa de consultoria, hoje eu ministro palestras, eu escrevo livros, eu tenho videoaulas gravadas, cursos online. Eu atendo coach, atendo pessoas no meu escritório, várias pessoas, atendo coach nas empresas, e depois eu vou falar sobre as áreas de atuação, você vai entender. Atendi muito life coach, atendo life coach, coach para casais, coaching de sucessão familiar, coaching para liderança, diretores executivos. Mas, no começo, quando eu comecei a minha caminhada, a minha vida profissional, eu não tive muitos apoios, eu não tive ajuda específica de pessoas para me orientar na minha vida profissional, o que eu faria. Eu perdi meu pai, eu tinha apenas 8 anos de idade, então eu fui criado sem a figura de pai, fui criado pelos meus avós, e desde sempre a gente veio de uma família humilde, mas uma família que sempre trabalhou, uma família que sempre deu duro para conquistar as coisas. Só que as coisas sempre foram difíceis. Apesar de nós trabalharmos muito, dos meus avós trabalhar bastante, dos meus pais trabalhar bastante, nós não conseguíamos muitas coisas. Não conseguíamos romper em muitas áreas. E eu vivia assim, no meio dessa cultura, digamos assim, dessa cultura profissional, de que as coisas nunca iam ser muito boas, as coisas nunca iam dar tantos resultados, não poderíamos esperar muitas coisas da vida. E eu cresci com muitas crenças. E eu vou falar nas próximas videoaulas sobre crença, sobre como trabalhar isso com o cliente, como trabalhar isso com o seu coach, trabalhar as crenças do seu coach para que ele consiga chegar no resultado que ele deseja. Então, eu não tive um apoio, eu não tive pessoas que me ajudaram, mas desde sempre, desde que eu me recordo, sei lá, dos meus 12, 13 anos, sempre que eu tinha uma dificuldade, sempre que eu tinha um problema, sempre que eu precisava vencer um desafio, eu sempre procurava ler livros, eu sempre procurava um livro, ia numa livraria ou buscava em algum lugar, pedir emprestado, livros que me ajudassem dentro daquilo que eu estava buscando, dentro daquilo que eu estava precisando. E desde dos meus 14, 15 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não tinha muitas perspectivas. Eu não sabia muito aonde eu ia chegar. Eu tinha sonhos, é verdade, tinha muitos planos, isso é verdade, mas eu não sabia como chegar lá. Eu não sabia como alcançar esses objetivos. E eu comecei uma busca desenfreada por desenvolvimento pessoal, uma busca desenfreada por métodos, por livros, por autoajuda, por programação neurolinguística, psicologia positiva e vários temas, liderança, que foram moldando aquilo que eu sou. E eu fui buscando isso, estudando, lendo, e hoje eu já li pelo menos uns 700 livros. Eu tenho no meu escritório, na minha casa, mais de 500 livros. Algum deles eu já li mais de uma vez. E no total, eu já perdi as contas, mas eu devo ter lido, estudado
mais de 700 livros. E as coisas foram começando a fazer sentido na minha vida. Eu fui começando a trilhar a minha vida profissional. Então eu trabalhei como menor aprendiz, eu fui desenvolvendo, né, através das empresas que eu passei, fui desenvolvendo a minha liderança, fui alcançando cargos de liderança, fui alcançando objetivos dentro da empresa, gerando resultado. Às vezes não conseguia gerar resultado, já fui mandado embora. E tudo, eu sempre pensava que eu precisava de uma ajuda. Eu sempre buscava essa ajuda, sempre buscava conselho de pessoas mais experientes, sempre buscava conselhos de pessoas que já tinham conseguido aquilo que eu consegui. E as coisas foram se desenhando dessa forma. Até que eu entrei no ramo da consultoria empresarial. Eu trabalhava numa empresa muito focada em liderança, em vendas, na parte comercial. E eu saí dessa empresa e eu mandei um currículo, passei em frente de um escritório de consultoria. Eu falei, puxa, eu quero ser consultor, porque eu tenho muitas ideias, eu consigo ajudar empresas a alcançar esse objetivo. Eu quero fazer isso, eu quero ajudar as empresas a terem uma melhor gestão, coisas que eu ouvia na faculdade, que eu lia sobre Peter Drucker, que eu lia sobre outros gurus da administração moderna, da área de gestão, Chiavenato, e eu falava, puxa vida, na empresa que eu estava, eu não tinha muito espaço para colocar as minhas ideias, eu não tinha muito espaço para fazer acontecer. Então, eu passei em frente dessa empresa de consultoria, tinha uma placa, o nome da empresa, e lá dizia que fazia consultoria financeira, consultoria administrativa, gestão, treinamentos. E eu falei, puxa, eu quero trabalhar nessa empresa. Preparei meu currículo, mandei um e-mail para a empresa, depois eu liguei na empresa, falei com o responsável, e ele marcou uma entrevista comigo, e a partir dessa entrevista eu fui contratado, e eu comecei nessa empresa como um consultor comercial. Então, qual que era o meu objetivo ali? Era buscar empresas, era vender consultoria, fazer diagnósticos, e assim, eu vendendo, eu poderia participar também do processo de consultoria e aprender a ser um consultor. E assim eu comecei a visitar clientes, comecei a ir atrás de empresas para prestar consultoria, fazer diagnóstico e ajudar as empresas. E as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Até que um certo dia eu cheguei no escritório e esse diretor, esse chefe, me chamou para conversar. E ele me disse que a empresa estava passando por alguns problemas, que ele precisaria mudar de estado, que ele ia encerrar essa empresa de consultoria, ele ia para um outro estado e lá ele ia ser contratado por uma multinacional, e para ele ia ser melhor ele voltar para o mercado como um diretor executivo, que ele ia ganhar muito mais do que ele estava ganhando ali na empresa, que não estava indo bem. E aí ele me disse se eu gostaria de continuar com a empresa. Então, naquele momento, ele passou aquela empresa para mim. Ele me deu a empresa, a marca, a logo, o site, tudo. E eu comecei a trabalhar com essa empresa. Comecei a trabalhar, comecei a atender alguns clientes, a ganhar dinheiro, isso trabalhando home office na minha casa, até que eu montei, depois eu aluguei um local, criei a minha logo, deixei de usar aquela logo que eu usava antes, eu criei a minha logo e eu fundei a ON Consultoria. E hoje nós somos em alguns consultores, consultores, alguns atendem pelo Sebrae, outros atendem também pelo Sebrae e atendem empresas privadas. E nós temos ali também treinadores, nós damos treinamento de liderança, treinamento de vendas, treinamento de coaching. Até que um dia eu tive um sonho, né, que já era um sonho, mas eu tive esse desejo de criar um instituto focado em treinamentos comportamentais.
focado na parte comportamental. Porque na empresa de consultoria nós damos treinamentos técnicos, treinamentos de ferramentas e alguns treinamentos comportamentais, mas eu percebi a necessidade de criar esse instituto, que é o Instituto Líder Alpha, para trabalhar com treinamentos comportamentais focado em formações, focado em formar coaches. Por quê? Porque eu me vi numa situação que algumas pessoas faziam formações de coaching e depois algumas dessas pessoas me procuravam para tirar dúvidas, para saber sobre como se portar em algum tipo de situação, dúvidas a respeito de uma ou outra ferramenta de coaching. E eu comecei a fazer uma espécie de mastermind, que é um grupo de pessoas onde nós compartilhávamos e eu conduzia esse grupo. Na verdade, nós temos ainda hoje esse grupo, um grupo de WhatsApp. Nós também, pessoalmente, fazemos reuniões com algumas pessoas que são coaching da minha equipe. E eu comecei a meio que indiretamente, de tanto falar, de tanto explicar, de tanto conduzir grupos de estudo, a formar algumas pessoas coaching, né, de uma forma informal, indireta. E aí surgiu a necessidade, surgiu o desejo de criar algo específico. Foi aonde nós criamos o Instituto Líder Alpha. Então, o Instituto Líder Alpha nasceu para formar pessoas, nasceu para extrair o potencial dessas pessoas. Ele nasceu para maximizar o potencial das pessoas. Então, o foco é trabalhar liderança, é trabalhar formações em coaching, formações em programação neurolinguística, treinamentos, leader training de alto impacto de final de semana. E é isso. E esse é um curso que eu estou fazendo online para disseminar essa filosofia de coach. Então, esse é o meu objetivo. Nós temos treinamentos presenciais, onde nós formamos pessoas, nós acompanhamos essas pessoas através desses masterminds, nós ensinamos as pessoas como se portar no mercado, como vender o seu coaching, desenvolvemos lideranças em pessoas, em empresas. E o intuito, então, desse curso é trazer um pouco da nossa formação para você já atuar como coach. Você já vai poder usar alguma dessas ferramentas, você vai ver isso, que é muito prático, já com pessoas da sua família, com pessoas da sua equipe, com pessoas do seu convívio social, seus amigos, que seja, você já vai entender como ajudar pessoas através do coaching. E isso é uma forma de retribuir tudo que a vida tem me dado, tudo que as coisas têm acontecido na minha vida. Então é uma forma de contribuir com você. E eu espero que muitos de vocês que fizerem esse treinamento online, eu espero que vocês estejam conosco também nas formações presenciais, porque é ali onde nós criamos a sinergia, é ali onde nós entregamos técnicas avançadas que nós precisamos explicar pessoalmente, é ali onde você tem o network, você consegue fazer parte do nosso mastermind. Então é isso. Essa é um pouco da história. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou disseminando a filosofia do coach? Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do Instituto Líder Alpha. Ok? Então, o coaching, ele tem crescido muito. Essa palavra coaching, processo de coaching, tem crescido muito no mundo. É uma das profissões que mais cresce. É uma das profissões que possibilita você ganhar um bom dinheiro. Eu conheço profissionais que cobram R$500 uma sessão, R$1.000 uma sessão. Existem profissionais que cobram um processo completo R$15.000, R$20.000. E você vai entender como que você pode cobrar, como que você cobra o seu processo de coaching. É uma profissão que não tem limite. O limite é
o resultado do seu cliente. Esse é o limite. Você pode conduzir pessoas em diversas áreas a alcançar esses objetivos. O coaching, ele não é uma profissão regulamentada, não existe um conselho federal de coaching, ele não é uma profissão regulamentada. Existem sim algumas instituições do qual você pode se inscrever depois que você tiver uma formação, um certificado de coaching. Você pode ser membro de algumas instituições, de algumas comunidades, entre elas o ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, da qual eu faço parte, da qual minha empresa faz parte. Então não existe um conselho. Isso, por um lado, é bom, porque você pode já começar a atender como coaching a partir do momento que você se sentir confiante, a partir do momento que você quiser já fazer isso. Eu conheço e tenho alunos que já a partir do primeiro módulo, ou a partir de uma palestra, já começa a atender como coach, já começa a ajudar pessoas a alcançar seus objetivos. Então, por um lado é bom, porque você não precisa de uma formação universitária, não existe um conselho que vai regulamentar. Só que por outro lado é ruim, porque abre portas para profissionais, para pessoas de todo tipo, pessoas desonestas, pessoas que estão fazendo coisas erradas por aí, estão fazendo coisas e dizem que é coaching, que na verdade não é. E você vai entender muito bem e você vai aprender muito bem o processo de coaching. Então é isso. Para a gente começar, eu quero primeiro desmistificar o coaching. Quero primeiro trazer para você uma parte um pouco teórica. Essa primeira videoaula vai ser mais teórica. Porém, é necessário colocar esses fundamentos. Da mesma forma, quando você vai construir, pensa numa construção. Você vai construir uma casa. A primeira coisa que você faz é comprar um terreno. Você compra um terreno, aí você faz um projeto, um planejamento, um arquiteto, um engenheiro vai lá e faz o desenho daquela casa, faz o projeto da casa, o projeto arquitetônico. E aí quando vai começar a execução, você não começa construindo o telhado. Você não começa colocando a janela ou a porta. Você vai na fundação. Você primeiro faz a fundação. E aí entra aquela equipe de pedreiro, aquela equipe de profissionais ali da área da construção nesse terreno que você comprou. E eles começam a cavar, eles fazem as fundações muito bem alicerçadas, que é o alicerce daquela casa, fura o chão, tem uma profundidade correta, concreto, o tipo de concreto, o tipo de impermeabilização ali no baldrame, na fundação, e começa assim. Depois vai começando o contrapiso, vai fazendo as paredes e vai construindo a casa. E é isso que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, a gente vai ter que lançar os alicerces. A gente vai ter que construir o alicerce dessa profissão de coaching. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a construir esse alicerce. Afinal, o que é coaching? O que é coaching? Responde para mim aí. Aí do outro lado do computador. O que é coaching para você? O que você já ouviu falar? Aliás, é muito bom que você tenha uma agenda, que você pegue um papel, uma caneta, que às vezes eu posso dar alguns insights aqui, talvez eu possa dar algumas sacadas assim, então é sempre bom que você acompanhe com papel e caneta. O que é coaching para você? O que você já ouviu falar? Você conhece algum profissional? Você já fez algum curso? Já participou de alguma palestra? Já fez alguma formação? Coaching, eu gosto dessa definição, que ela é simples, mas profunda. Ela fala o seguinte: é um processo que visa aumentar o desempenho de um indivíduo. Pode ser um grupo ou empresa,
aumentando os resultados positivos através de metodologias, ferramentas e técnicas conduzidas por um profissional, o coach, e uma parceria sinérgica e dinâmica com o cliente, que é o coach. Então, é um processo aonde você, profissional coach, vai conduzir o cliente coach até um objetivo. Isso pode ser feito em grupo, você pode se reunir numa sala, várias pessoas, eu já fiz isso, faço muito isso, fazer um coach em grupo ali, ou na empresa também, pode ser um coach em grupo dentro de uma empresa, com gerentes de uma determinada empresa, ou funcionários, colaboradores de um determinado setor, ou com diretores. Eu já fiz coach em grupo com diretores, reuni lá 4, 5 diretores, e nós fizemos um coach em grupo. Então, o objetivo é conduzir esse cliente, esse coach, até os seus objetivos. É potencializar as qualidades, é potencializar o desempenho desse coach, elevar ao máximo esse desempenho, para que esse profissional ele consiga ter resultados significativos, consiga ter resultados positivos. Então, o coaching ele lança a mão de metodologias específicas, de ferramentas, e eu vou ensinar para você algumas ferramentas e algumas técnicas para você conduzir o seu cliente, para você conduzir o coach. Dentro dessas ferramentas, existem ferramentas de várias áreas. Existem ferramentas da administração, existem ferramentas da psicologia, da psicanálise, da Gestalt, existem ferramentas de gestão, de liderança, tudo conduzindo esse cliente, tudo para conduzir o seu coach. Então, o profissional coaching, eu gosto de usar o exemplo de um profissional que ele tem uma caixa de ferramentas, uma caixa bem ampla, bem grande. Pensa aí numa caixa grande de ferramentas. Dentro dessa caixa de ferramentas, você tem vários tipos de ferramentas. Você tem chave de fenda, você tem alicate, você tem martelo, você tem chave de boca, chave número 9, número 10, número 11, 8. Você tem várias e várias ferramentas. Você tem chave Allen, você tem serrote, você tem serra, arco de pua, furadeira. Você tem muitas ferramentas. E quando você vai atender um cliente, você, de posse dessa caixa de ferramentas, você lança a mão da ferramenta ideal para lidar com aquele coach naquele determinado momento. Então, em um dado momento do seu processo de coaching, sei lá, na sessão número 1, ou na 5, na 6, talvez você vai ter que lançar a mão de uma chave de fenda, que é uma ferramenta específica de coaching, lançar a mão de uma ferramenta para ajudar o coach, para ajudar o cliente a romper, a avançar e a chegar no objetivo dele, ok? Então, essa é a definição de coaching, é você usar de ferramentas para ajudar o cliente a chegar num determinado patamar, num determinado resultado. Agora, por que o coach funciona? Por que o coach tem funcionado? A International Coach Federation, que é o ICF que eu falei para vocês, essa entidade, essa federação, ela fez uma pesquisa com mais de 47.500 coaches profissionais em todo o mundo. Há uma estimativa, ela fez uma pesquisa sobre como aumentar a produtividade, como que o coach deixa pessoas mais positivas, qual que é o retorno disso, né? Então, é uma fonte do ICF, ela fez essa pesquisa, e o ICF, quando fez essa pesquisa, ele, na época, tinha uma estimativa de 47.500 coaches profissionais em todo o mundo. Isso gerava um volume de faturamento do setor de aproximadamente 2 bilhões ao ano.
2 bilhões ao ano. Pensa. E isso tem crescido muito a cada dia. Eu conheço pessoas que vivem só de coaching, não faz outra coisa. Eu faturo muito, eu ganho bem com coach. Eu ganho bem atendendo coach nas empresas, coach em grupo, coach individual. É uma profissão lucrativa. Agora, como o coach cresceu tão rapidamente? Por que o coach tem crescido e cresce? Porque ele funciona. Nessa pesquisa feita, você pode ver aí na tela, fala que 99% das pessoas estão satisfeitas com a experiência do coaching. O coaching, ele trouxe um aumento de produtividade, para as empresas. 70% das pessoas que fazem coaching melhoram o desempenho do trabalho. 61% melhoram a gestão de negócios. Eles conseguem melhorar a forma como gerir os seus negócios. 57% melhora a gestão do tempo. Pensa, todo ser humano ele tem 24 horas por dia. Ninguém tem mais do que 24 horas. Eu não tenho mais. Eu não consigo ganhar 1 hora a mais, ter 25 horas. Não consigo. Eu tenho a mesma quantidade de horas que o Bill Gates tem. A mesma quantidade de horas que você tem, que o Barack Obama tem. Agora, qual que é o segredo de pessoas de sucesso para pessoas fracassadas, para pessoas que não conseguem sair do lugar? É o que essas pessoas fazem com as suas 24 horas. Então o coach ele ajuda na gestão do tempo, a você ter mais foco, a você focar naquilo que realmente é importante para a sua meta. 51% das pessoas melhoram a eficácia com equipes. Então, o coach ele aumenta a produtividade dentro da empresa. Por isso que as empresas estão pagando por processo de coaching. Mas, desde já, eu ratifico que não adianta você ser um coach qualquer. Você tem que ser o coach, a coach. Um coach que dá resultado, que não enrola. Um coach prático, que o foco é o resultado dos seus clientes. Essa mesma pesquisa, ela identificou que 80% das pessoas que fazem o processo de coaching melhora a sua autoconfiança. 73% melhora as relações. 72% melhora a habilidade de comunicação. E 67% melhora o equilíbrio entre vida e trabalho. Aí eu te pergunto, faz sentido para você que uma pessoa, para ter sucesso, para crescer, tanto na vida pessoal quanto profissional, ela tem que saber se comunicar? Faz sentido? Sim ou não? É importante haver um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? Sim ou não? Ter mais autoconfiança? Ser uma pessoa positiva, produtiva, faz sentido? Sim, é lógico que faz sentido. Isso é o que faz o resultado acontecer nas empresas. 68% dizem que tiveram um retorno do seu investimento. Então, pessoas que pagaram o processo de coaching, 68% delas tiveram retorno, pessoas particulares, empresas, 86% tiveram retorno. Então, sim uma metodologia que ela é palpável, é uma metodologia que ela é extremamente focada em resultado, ok? Então vamos lá. O Timothy Gallwey, ele fala o seguinte, que coach é uma relação de parceria que revela, liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar o desempenho delas. É ajudá-las a aprender ao invés de ensinar algo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você é que coaching ele está intimamente ligado à aprendizagem. Ou seja, a forma como nós aprendemos. O coach profissional, ele não tem respostas. Ele não dá respostas para os seus clientes. Ele ajuda a extrair as respostas de dentro do coach, de dentro do seu cliente, porque você já tem aí dentro de você respostas. Você já tem aí dentro de você recursos.
A minha função como Master Coach Trainer é extrair de você esses recursos. Então você pode falar, poxa, será que eu vou conseguir ser um coach? Será que eu vou conseguir ser um profissional coach de sucesso? Eu quero dizer que as respostas estão aí dentro de você. Eu quero dizer que os recursos já estão aí. Basta você explorar o seu potencial, basta você extrair, basta você causar uma erupção desse magma de potencial que está dentro de você. John Whitmore fala o seguinte: coach consiste em liberar o potencial de uma pessoa para incrementar ao máximo o seu desempenho. Consiste em ajudar-lhe a aprender em vez de ensinar. O que é coach? O que é? Como que é? Coach, você vai ajudar o seu coach, você vai ajudar o seu cliente a aprender em vez de ensinar. Essa é a diferença de consultoria, de consultor para coach. Consultor dá a resposta, ele ensina o que tem que fazer. O coach, ele ajuda o coach, o cliente, a aprender de uma forma melhor. Certa vez, em um povoado distante, havia um sábio. Havia um sábio, um mestre. Ele já lá tinha passado dos 100 anos de idade, já estava por volta de 120 anos. Tinha visto muita coisa, esse sábio. Tinha vivido muito. Ele tinha passado por guerras, ele tinha passado por terremotos, por peste ali no seu povoado, por doenças. Ele tinha passado por muita coisa. E esse sábio, ele, ao longo desses anos, ele adquiriu uma sabedoria muito grande. Ele adquiriu uma sabedoria e todos respeitavam esse sábio. Todos iam atrás desse sábio pedir conselho. Toda aquela tribo, aquela comunidade ia lá e falava com ele se poderiam guerrear contra tal país, se poderia fazer isso ou aquilo, o que era melhor. E esse sábio sempre tinha uma palavra de sabedoria. Esse sábio sempre tinha uma palavra para ajudar a sua comunidade. E certa vez chegou diante desse sábio um jovem muito sonhador, que tinha muitos planos. Esse jovem, ele queria fazer diferença, só que ele era muito curioso. E na sua ânsia, na sua juventude, também gostava de confrontar as pessoas. Assim como muitos jovens fazem, que é confrontar aquilo que já está ultrapassado, que é confrontar coisas antigas. E ele chegou diante desse sábio para confrontar o sábio. E qual que era a estratégia dele? Ele pegou um passarinho e ele colocou entre as suas duas mãos. Ele fechou esse passarinho dentro das suas duas mãos. E ele pensou o seguinte: eu vou chegar diante desse sábio, diante do sábio, e vou perguntar para ele se o pássaro que eu tenho nas minhas mãos, ele está vivo ou se ele está morto. Se o sábio responder que ele está vivo, eu aperto o passarinho, esmago ele, mato ele e mostro para ele que o passarinho está morto. Na hora, eu vou, esmago e mostro que está morto. Se ele falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e deixo ele voar. E mostro que o passarinho está vivo. E ele chegou com esse plano infalível, diante do sábio. Ele chegou: ó sábio, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, eu tenho um desafio para o senhor. Eu tenho aqui nas minhas mãos um pássaro, e eu quero saber se esse pássaro ele está vivo ou se ele está morto. E o sábio olhou para o jovem, dentro dos olhos do jovem, com a sua grande sabedoria, e disse o seguinte: filho, a resposta está nas suas mãos. É isso que um coach precisa fazer. A resposta já está dentro de você. A resposta já está nas suas mãos. A resposta já está nas mãos dos seus coaches.
Basta apenas você ajudar com que esse coach libere essa resposta, libere esse potencial. Então, essa imagem, ela mostra basicamente o que seria o processo de coaching. Então, aqui do lado esquerdo, você vê o ponto A. E lá na frente, do lado direito, você vai ver o ponto B. O processo de coaching é conduzir o coachee, conduzir esse cliente do ponto A, que é o seu estado atual, que é onde ele se encontra, até o ponto B, que é onde ele deseja chegar. Então, vamos supor que esse cliente ele está dentro de uma organização e ele é um coordenador. Ele tem uma equipe e o estado atual dele é que ele é um coordenador e ele anda tendo problemas ali de liderança com aquela equipe e isso impossibilita com que ele seja promovido e chegue ao cargo de diretor daquela empresa. Então, o ponto A é a coordenação que ele tem, as pessoas que ele tem ali, os liderados e os problemas que ele tem em relação à liderança. O ponto B é a diretoria, onde ele vai ser promovido, onde ele vai chegar num cargo maior, vai ter um salário melhor, vai poder trabalhar num nível muito mais estratégico do que operacional. Então, dê uma analisada nessa imagem. O que você percebe aí nessa imagem, no ponto A? Como que está o ponto A? Faz uma reflexão aí. Como que está o ponto A desse cliente, desse coachee? Ponto A, você pode perceber que ele está ali num lugar árido, num lugar seco. Tem mais à frente, tem nuvens de chuva, de tempestade. E qual que é o desafio que ele encontra? É passar por todo esse deserto, por todo esse lugar árido e chegar até o ponto B, que tem uma casa bonita, uma piscina, coqueiros, um oásis. Esse é o desafio que essa pessoa tem. Pois bem, esse é o desafio que você vai encontrar com seus coaches. Eles estão no estado desejado, com algum desafio, com algum problema, semelhante à da imagem. É um estado, muitas vezes, de sequidão, muitas vezes de problemas. Então, voltando ao exemplo que eu dei do coordenador, ele está com um problema de liderança, ele está ali na sequidão, de vez em quando cai uma tempestade na cabeça dele, ele não consegue resolver muito bem, ele parece que está dentro de um turbilhão de problemas. E qual que é o seu objetivo ali? É fazer com que ele passe por todo o processo e chegue ao ponto B. Então esse é o processo de coach, que se dá através das sessões de coach. E você vai ver mais à frente, eu vou falar sobre isso. Então ele vai caminhando e aí ele vai fazendo as sessões, ele vai desenvolvendo alguma habilidade, o coach vai dando tarefas, vai desenvolvendo o coachee em algumas habilidades e vai extraindo o melhor dele, vai ajudando, vai apoiando, vai motivando, vai conduzindo e ele vai passando e ali já tem uma bicicleta no meio do caminho, já começa a entrar num lugar mais, uma graminha mais verde, até que ele chega no ponto B, que é a finalização do resultado. E você vai ter ferramentas para conduzir todo esse processo. Eu vou explicar algumas ferramentas para definição de objetivos, para condução de objetivos estratégicos. Ok? Então esse é o processo de coaching. O coaching, agora as definições, os termos, para que você entenda esses termos que eu estou falando aqui. Coaching é o processo, é o que você acabou de ver. Todo esse processo do ponto A ao ponto B, que se resume nas sessões de coaching. As sessões é o processo de coaching. Você vai atender esse cliente, esse coachee, de uma forma individual ou em grupo, mas em sessões, dando um conteúdo nessa sessão, dando um feedback, fazendo uma tarefa, cobrando uma tarefa. Coach é o profissional. Mas da onde que vem esse termo coach? Há muitos anos atrás, no ano lá 1500 e poucos,
existia na Inglaterra as pessoas que conduziam carruagens, né? Então as pessoas andavam, não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha nada disso, as pessoas andavam em carruagem. E o coach é o nome que era dado para essas carruagens, que conduzia as pessoas de um lado a outro. Então é basicamente isso. Depois esse termo foi se aprimorando, e aí do inglês significa técnico, treinador, aquela pessoa que treina, que ensina, que conduz. Então é basicamente isso. Você levar uma pessoa de um lugar a outro lugar. Esse é o papel do coach. Essa é a origem da palavra coach. E coachee é o cliente. É a pessoa que passa pelo processo. É a pessoa que passa por esse processo de coaching através do coach, que é o profissional. Então, a duração de um processo de coaching, ela vai ter em média, isso aqui eu estou falando é em média, tá? É em média de 3 a 6 meses. Por quê? O coach, ele não é terapia. Ele não é uma terapia de psicólogo. O coach, ele não é um aconselhamento. Ele não é um mentoring. O coaching, ele é um processo que ele tem começo e fim. Então, tem um começo e o fim, que é um objetivo específico. Em média, dura de 3 a 6 meses. E desses 3 a 6 meses, tem uma duração em média de 6 a 12 sessões. Né? Essas sessões, elas podem ser semanais ou podem ser quinzenais. Há algumas exceções que você pode fazer mensal, mas eu não aconselho muito porque fica muito longo, se estende muito. Então, eu sempre aconselho fazer mensal ou quinzenal. Por que mensal? Por que não faz tudo de uma vez? Porque tem que ter esse espaço onde o coach vai se transformar. Esse espaço de uma semana para outra, de 2 semanas para outras 2 semanas, que seria o espaço onde o coach vai fazer as tarefas, onde ele vai caminhando dentro do seu objetivo. Qual que é o tempo de duração de uma sessão? Em média de 1 a 2 horas. Tem pessoas que fazem mais 2, 3 horas, mas não há necessidade. A necessidade do coach é ser prático, é extrair naquela sessão o que há de melhor do seu coach, é deixar metas, é deixar tarefas para que ele, de uma sessão para outra, tenha já dado um passo a mais em direção ao seu objetivo, ok? Então vamos lá. Então, como eu disse, o coach, ele é a condução do coach, a condução do seu cliente do ponto A para o ponto B. Então, no ponto A é o estado atual, é onde o cliente se encontra. Por exemplo, certa vez eu atendi um cliente que ele queria se tornar um gerente na empresa onde ele trabalhava. Ele tinha um cargo operacional lá, tinha um cargo não era um cargo de liderança, de confiança, nada. Mas ele gostaria de ter um cargo de liderança, de ser um líder. E ele sabia que existia algumas oportunidades. Então ele estava nessa situação, no ponto A, e ele tinha que chegar até o ponto B, que era o objetivo. A gente definiu esse objetivo. Você vai aprender também como fazer uma sessão, a estrutura das sessões, como definir objetivos, como conduzir isso. Você vai aprender, tá? Então, no ponto B, era ele chegar nesse objetivo. Chegar nesse objetivo que era se tornar o líder da empresa, dentro da área dele. Então, na primeira sessão, nós definimos o que seria esse objetivo. Eu ouvi todas as questões, identifiquei as crenças que ele tinha a respeito disso, que é uma coisa extremamente importante, saber qual que é a crença, o que o seu coach acredita em relação àquele objetivo, por que muitas vezes ele mesmo traçando um objetivo, ele não chega no objetivo, o que está sabotando esse coach, que está tirando energia, que está tirando esse foco, tudo isso é trabalhado através dessas sessões. E aí, ele até chegar no ponto B, a gente foi trabalhando as sessões.
Então, fazia uma sessão, e aí nessa sessão eu vou passar um roteiro para você como é que faz a sessão. Nessa sessão, o que fazia primeiro, o que fazia segundo, como fazer uma sessão para definir objetivos, como fazer uma sessão para buscar recursos internos, fazer uma sessão para identificar crenças, trabalhar identidade, valores, missão. E aí cada uma dessa sessão, ela tinha um tema. Ela tinha começo, meio e fim, ela tinha um tema. Você começa uma sessão fazendo uma recapitulação da sessão anterior, da tarefa que ficou para esse coach e falando sobre a próxima sessão, aplicando a ferramenta e dando um feedback. Então eu fui fazendo isso com ele, Eu não cheguei a fazer 3 sessões. Da segunda para a terceira, ele conseguiu chegar no patamar. Ele chegou ali no objetivo que ele tinha, que era ser líder daquela empresa. Então eu falei para ele, olha, o nosso processo de coaching parou por aqui, porque ele tinha contratado um objetivo, né? Ele tinha contratado, e desde o começo eu deixo bem claro para os meus clientes, que o processo de coaching ele pode durar de 6 a 12 sessões, dependendo do que vier primeiro, a conclusão do objetivo. Nesse caso foi em 3 sessões, o objetivo já estava concluído. Eu falei para ele, olha, seu objetivo já está concluído, o nosso processo se encerra por aqui. Aí, por conta dele ter pago e ainda a gente estava só no começo, ainda tinha várias sessões, eu falei para ele, olha, a gente pode trabalhar um outro objetivo. Se você quiser aproveitar mais 6 sessões que você tem, 7 sessões, a gente pode trabalhar um outro objetivo. Aí ele falou, não, o meu objetivo era esse, estou muito satisfeito. Então eu atendi 3 vezes, aliás, 2, na terceira vez ele já tinha conquistado o objetivo dele. E ele estava muito satisfeito. Então esse é o trabalho do coach, é conduzir do ponto A para o ponto B. E aí, nas sessões, você vai criando vínculo, estabelecendo rapport, eu vou ensinar como que faz isso, e as tarefas, definindo as tarefas junto com o próprio coach, porque é o coach que tem que determinar a tarefa que ele quer fazer, e a tarefa relacionada àquela competência, àquela habilidade, relacionada àquilo que ele tem que fazer de uma sessão para outra, o que ele tem que fazer em relação ao objetivo dele. E aí você vai dando feedback, se ele está indo bem, aonde ele precisa melhorar, ok? Então, o coaching, ele tem que ter foco. O processo de coaching, ele é baseado em foco, né, em disciplina, comprometimento, definição de prioridades, alinhar valores. O coach, ele tem que estar focado nisso. Você tem que passar isso para o seu coach. Você tem que fazer com que ele esteja focado, com que ele tenha disciplina, comprometimento, definição de prioridades e alinhar os valores para que o processo tenha resultado. Ação é sair da zona de conforto, fazer algo diferente, dar o seu melhor. São as tarefas. Então, você tem um coach que está comprometido e você está comprometido com esse coach. E aí você ajuda o coach a sair da zona de conforto. Você força ele muitas vezes. Você instiga o seu coach a fazer algo diferente, a dar o seu melhor. Você deixa tarefas para provocar ação. Toda sessão de coach você tem que deixar tarefas. Que seja pelo menos 2 tarefas, 3 tarefas ou uma tarefa, mas tem que ser no mínimo uma tarefa, 2 tarefas. Se for uma tarefa complexa, beleza, mas se for uma tarefa que não é tão complexa, deixe mais de uma tarefa para que ele faça, para que ele tenha esse comprometimento. E aí que ele vai chegar no resultado, na mudança, na transformação que ele precisa, no crescimento e conseguir mensurar esse resultado. Então, o coaching, o processo é isso. Foco mais ação é igual a resultado. Então, o seu coach ele tem um foco específico. Você tem um foco em ajudar ele. Só que ele tem que agir, ele tem que sair da zona de conforto. Eu sempre costumo dizer que o coach ele tem que sair muitas vezes
de uma sessão com você, muitas vezes até incomodado, sabe? Puto da cara algumas vezes, porque você vai forçar ele, você vai fazer perguntas, você vai trabalhar com perguntas, você vai escutar a necessidade dele, você vai instigar o que há de melhor nele, você vai extrair o que há de melhor dele, e aí ele vai ter um resultado. Porque se você não fizer isso, o resultado não aparece. Se você não estimular o seu coach a sair da zona de conforto, ele não vai alcançar o resultado que ele deseja, ele não vai chegar no objetivo. E só que ele precisa ser estimulado por você, coach. Você vai estimulá-lo. E eu vou ensinar como é que você vai fazer esses estímulos através das tarefas, das conversas duras. Muitas vezes você vai ter que ter uma conversa dura com o seu coach, ok? Então vamos lá. Qual que é a vantagem que as empresas têm, que você tem, que as pessoas têm? Isso você pode usar esse gráfico aqui como argumento de venda para as empresas que você visitar, é que investir em pessoas é uma vantagem competitiva. Foi feito um estudo em Harvard que dizia o seguinte, que uma empresa, para se manter no mercado em meio à concorrência, em meio a outras empresas que entram, então, por exemplo, você tem uma empresa que está no mercado, e aí entra uma outra empresa no mesmo segmento. Se você trabalhar só preço, se você fazer essa concorrência só baseada em preço, você tem um preço, e aí você acha que fideliza seus clientes com preço, se entrar uma outra empresa no mercado que tiver um preço melhor que você vai ter um período de no máximo 2 meses no mercado. Você vai ser superado. A empresa concorrente que entrar, ela vai passar por cima de você. Se você focar em marketing, propaganda, institucional e tal, você ainda pode sobreviver no máximo a 1 ano. Se você tiver um nome forte, então você tem um nome forte e entra uma outra empresa que também investe em propaganda, que também investe em institucional, não vai demorar mais do que 1 ano. Essa empresa vai te passar. Essa empresa vai passar essa empresa concorrente. Manufatura, investir em tecnologia muitas vezes, investir em máquinas. Veja bem que essa é uma pesquisa feita em Harvard. Você pode pesquisar depois no Google, pode pesquisar na internet a respeito mais a fundo sobre essa pesquisa. Se você investe em manufatura, em máquina, em indústria, esse prazo ele se estende um pouquinho mais, para 3 anos. Agora, se o seu investimento é em pessoas, é em treinar, é em treinamento, é em motivar pessoas, é em coaching, essa empresa vai demorar 7 anos para passar você. 7 anos para passar essa empresa que já estava no mercado. Então, investir em pessoas é uma vantagem competitiva. É uma vantagem extremamente competitiva. Ok? Vamos lá. Qual que é a área de atuação do coach? Hoje, como um profissional coach, você pode atuar em várias áreas. Você pode ser um coach genérico, que nós chamamos de coach genérico, aquela pessoa que atende qualquer tipo de processo de coach, não tem problema, você pode ser coach genérico. Você pode focar em life coaching, que é o coach de vida, que são questões mais relacionadas à vida pessoal, à felicidade, à inteligência emocional. Ou pode ser um coach executivo, trabalhar com executivos, com carreira, com pessoas que têm uma posição de executivo em empresas. Você pode trabalhar coaching esportivo com atletas. Veja bem, você não precisa, no coach, você não precisa ter feito ou ter passado por aquilo que a pessoa que você vai atender passou para você conseguir conduzir ela. Não é preciso. O coach, você pode conduzir qualquer tipo de pessoa sem precisar ter passado por isso. É diferente do mentoring. O mentoring, você vai mentorear uma pessoa naquilo que nas suas experiências de vida. E aí você mentoria essa pessoa. O coaching não. O coaching é baseado nas ferramentas. Então você pode
usar um coach, mesmo sem nunca ter sido um atleta, pode usar o coach como coach esportivo para desenvolver. E eu tenho amigos que trabalham nessa área, que dão coaching para atletas, para ajudar o atleta a chegar numa alta performance, trabalhando ferramentas. Pode trabalhar coach de emagrecimento. Eu tenho um amigo também, o Éder, ele criou um sistema de emagrecimento chamado Sistema Total Emagrecimento, onde ele alinha as atividades físicas, a alimentação com o coach para trabalhar a parte mental das pessoas, para trabalhar as crenças que as pessoas têm, para que elas tenham mais resultados através desse sistema. Coach para liderança, desenvolver competências de lideranças em líderes, coach educacional em escolas, coach para crianças, coach para gestantes, coach para aposentadoria, coach para terceira idade, enfim. Eu falo que são infinitas possibilidades. Quanto mais específico o nicho, mais você vai criando autoridade e mais você pode cobrar um preço cada vez mais alto por esse serviço, ok? Então essas são algumas áreas de atuação. Competências do coach. Agora eu quero entrar nas competências necessárias para que você seja um coach de sucesso. Quais são as competências básicas para se tornar um coach de sucesso? Essas competências, elas vêm das competências básicas, das competências estabelecidas pelo ICF, que é o órgão que eu falei para vocês, que é a Federação Internacional de Coaching. Então, o princípio básico, primeiro, é estabelecer os fundamentos. Primeiro, quando você vai começar a atender uma pessoa, quando você vai começar a atender um processo de coaching, é estabelecer os fundamentos para essa pessoa, tá? A primeira competência das 11 competências é cumprindo as diretrizes éticas e padrões profissionais. Então, o primeiro básico é você ser ético, é você cumprir os padrões de um profissional, é ter uma postura profissional diante dos seus clientes. Eu tenho visto muitos abusos, eu tenho visto muitos coaches que se aproveitam de pessoas, que se aproveitam da fragilidade, às vezes, de uma cliente, de uma mulher ou de homem, e aí estão atrás, sei lá, de ter relacionamentos sexuais, etc. E fogem completamente da ética, ou tentam, muitas vezes, trazer coisas para ganho próprio, conduzir o cliente de uma forma para que o coach tenha um ganho próprio, entendeu? Indicar produtos que talvez não vão ajudar o coach, vender coisas que não seriam necessárias, enfim. Você pode depois ter acesso, você pode depois pesquisar esse manual de ética do ICF, tá? Nesse manual de ética tem essas diretrizes, como se fosse uma convenção de coaches, que vários coaches seguem essas diretrizes. Então, a primeira de todas é a ética, você ter uma postura profissional, você ter um sigilo profissional. O que se falar, você vai ter acesso muitas vezes aos bastidores das pessoas, vai ter acesso a histórias das pessoas. E de forma alguma você pode usar isso para benefício próprio. E de forma alguma você pode espalhar isso por aí. Isso é uma coisa de fórum íntimo das pessoas. Então, o sigilo tem que ser muito bem guardado das suas sessões. Segunda coisa, estabelecendo o acordo de coaching. Então, o segundo passo é você estabelecer o acordo. Já deixar tudo claro para a pessoa que você vai atender. Como que será as sessões, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, o valor que você vai cobrar, qual a forma de pagamento, aonde serão feitas as sessões, pode ser feito na casa da pessoa, a sessão de coach pode ser feita em café,
em restaurante, enfim, pode ser feito na empresa. Você pode ter um escritório, igual eu que tenho um escritório, que atendo no meu escritório, que também já atendi em café, atendo na empresa. Então é o acordo, estabelecer como que vai ser o processo para a pessoa não ficar perdida. Você pode, às vezes, começar de uma forma e no decorrer do processo ir mudando também. Por exemplo, às vezes você começa atendendo semanal, mas você vê que vai dar resultado maior se você começar a atender quinzenal ou vice-versa. E aí você conversa com a pessoa, sempre deixando claro esse acordo com a pessoa. Sempre faça um contrato com a pessoa de como que vai ser o coaching, assina, já recebe o valor já no estabelecimento desse contrato, ok? Então já deixa esse acordo bem estabelecido já no começo. Outra coisa, o B é co-criando o relacionamento. A terceira competência é estabelecer confiança e intimidade com o cliente. Uma coisa que vocês vão aprender é como criar rapport. Como criar... O que é o rapport? Rapport é uma forma de conexão com as pessoas. É uma forma de entrar em sinergia, no mesmo propósito. Então, você vai estabelecer confiança e intimidade com o cliente. Por isso, é muito perigoso você não ser uma pessoa ética, manipular. E algumas pessoas fazem isso, mas a competência básica que nós pregamos aqui no Instituto Líder Alpha é ética, é sigilo. Você vai estabelecer uma confiança, o cliente tem que confiar em você. E você estabelece isso através do rapport, e aí você cria uma intimidade com esse cliente para você realmente conduzir ele naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer, naquilo que é o objetivo dele. Quarto é a presença em coaching. Isso é muito importante. A presença. Quando você tiver com um coach ali na sessão, sei lá, que dure 1 hora, 1h30, desligue todo o aparelho celular, esteja com a atenção focada, com a atenção voltada 100% para a pessoa que está ali na sua frente, 100% para o seu cliente. Tenha isso em mente, esteja presente em corpo, alma e espírito ali na hora de atender aquela pessoa. Que a pessoa perceba a sua presença, que você está ali criando aquele rapport, aquela sinergia, que você está 100% presente ali com ele. C. Comunicando-se de maneira efetiva. Então, a quinta competência é a escuta ativa, a maior ferramenta do coaching. Eu vou dizer para você agora. A maior ferramenta que um coach tem é a escuta. Escutar o cliente. Você vai, nos seus processos de coaching, passar a maior parte do tempo escutando do que falando. Se você, como coach, passa a maior parte do tempo falando, você não é um coach. Você não está fazendo a coisa da forma que tem que ser feito. O coach, ele trabalha, a primeira ferramenta é escutar, escuta ativa, empática, se colocar no lugar da outra pessoa. E aí vem as outras ferramentas, vem as perguntas poderosas para extraindo o melhor desses clientes. Então, o número 5, essa competência você tem que desenvolver, escutar as pessoas. 6, questionamento instigante, é o que eu disse, são as perguntas poderosas. É instigar os seus clientes a darem o melhor de si. Comunicação direta, ser direto, objetivo com o seu cliente. Então, essa é a 7ª competência. Seja direto, prático, objetivo. Seção D. Facilitando o aprendizado e resultados. A 8ª competência. Criando conscientização. Você vai criando no decorrer do processo uma conscientização dos passos que o coach já está dando, da onde ele está, da onde ele começou, aonde ele está. Então sempre deixando ele consciente do que está acontecendo, sempre deixando ele consciente da onde que ele está. 9, desenvolvendo ações.
Você vai desenvolver junto com ele ações, como eu disse antes, é preciso foco mais ação para gerar resultado. Você vai desenvolvendo ações através de tarefas, através de ferramentas. 10. Planejamento e definição de metas. Isso é muito importante, planejar, e você vai ter ferramentas para isso, planejar e definir metas com os seus clientes. 11. Gestão de progresso e responsabilização. Você precisa fazer com que o cliente esteja ciente da responsabilidade que ele tem e vai fazer essa gestão dos passos que ele está dando, do progresso que ele está fazendo dentro do processo de coach. Então essas são as 11 competências do coach. Ok? E as habilidades que são baseadas nessas competências é escuta ativa, questionar de forma aberta e relevante, apoiar, incentivar, empatia, desafiar o coach, gerar opções, reconhecer e ajudar as pessoas a acessarem o seu estado de recurso, alinhar os objetivos e meta das pessoas, capacidade de olhar o futuro e focar em soluções, dar exemplo, não julgar. Outra coisa imprescindível que você precisa desenvolver a partir de hoje é não julgar as pessoas. Cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, cada pessoa tem um mapa, você vai aprender isso comigo, as crenças, os filtros. Não julgue as pessoas, não julgue, entenda a intenção positiva. Todo mundo tem por trás das suas ações, por trás dos seus comportamentos, uma intenção positiva. Então entenda, se coloque no lugar da outra pessoa, escute, faça perguntas, apoie, seja empático e não julgue as pessoas, não critique. Nós não estamos aqui para isso. O mundo já está cheio de pessoas críticas. As pessoas precisam de pessoas que acreditem nelas, que peguem na mão delas, que ajude, que incentive, que desperte o que há de melhor dentro das pessoas. Então é isso. Essa é a primeira videoaula. Nós falamos um pouco sobre o que é coaching, sobre as habilidades, sobre as competências. Eu espero ter ajudado vocês e aguardo você no meu canal. Inscreva-se no canal, deixe as suas perguntas nos comentários abaixo, envie um e-mail para nós. Divulgue esse vídeo, divulgue esse curso nas suas redes sociais. Nos ajude a disseminar aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos aprendido. Ajude-nos a disseminar essa cultura de coaching pelos 4 cantos do mundo. Muito obrigado. See you at the top. Te vejo no topo. Até mais. Olá, meus amigos. Eu sou Oswaldo Neto, fundador do Instituto Líder Alpha, e essa é uma aula continuação da aula que eu fiz há um tempo atrás sobre curso de coaching. É o nosso curso online de coaching, né? Eu fiz uma aula como introdução e hoje eu quero colocar mais uma aula, essa videoaula, dando continuidade nesse nosso curso online. Bom, eu sou Master Trainer, autorizado a entregar treinamentos na área de programação neurolinguística, formação de coaching. E eu tenho uma formação em coaching presencial pelo meu instituto, o Instituto Líder Alpha. E essa aula eu quero falar um pouco aprofundar mais um pouco sobre a profissão de coaching, aprofundar mais um pouco sobre como você vai começar a atender. Então, se você não viu, assista o vídeo anterior, que eu dou uma introdução sobre o que é o coaching, sobre as habilidades que um coach precisa ter, como que você vai se tornar um coach. E hoje eu quero dar continuidade. Bom, então o que eu quero conversar com você nessa videoaula? Primeiro, o coach, ele vai trabalhar, e você tem que se atentar muito a isso, naquilo que nós chamamos de método socrático, a maêutica, que é um método de extrair do coach, extrair do seu coach através de perguntas, extrair o potencial dele.
Porque nós partimos de um pressuposto que as respostas já estão dentro da pessoa. Quando você começar a atender um cliente de coaching, você vai perceber que dentro dele, ele já tem as respostas daquilo que ele precisa. E você vai conduzir ele a extrair isso, a extrair esse potencial através de perguntas, que nós chamamos de perguntas poderosas. Perguntas que levam o coach a uma reflexão. E a partir dessa reflexão, você pode trabalhar as ações que ele precisa fazer para realizar aquilo que ele deseja, o objetivo. Então tá. Bom, vamos supor agora que você já conversou com alguém, você já tem um cliente de coaching, você já explicou para ele o que é coaching, você já falou que coaching é uma ferramenta que vai ajudar ele a atingir resultados, ok. Vocês marcaram a primeira sessão. Então, vocês chegaram lá na primeira sessão. O importante é que seja uma sessão que ela não seja muito longa, que ela dure em torno de 1 hora, 40 minutos. Como que você vai começar? Como que você vai se apresentar, vai explicar para ele o que é coach, como que o coach vai ajudar ele no objetivo que ele tem. E aí a primeira sessão eu recomendo o seguinte, você já traçar com ele qual é o objetivo. Então a primeira sessão você vai muito mais ouvir o seu coach para entender qual que é o objetivo. Então vocês vão sentar no seu escritório, pode ser num café, não sei, vocês vão estar sentados um de frente para o outro e você vai falar, ok, fale-me mais sobre quais são os seus objetivos. O que você quer, de fato? E aí ele vai falar o que ele quer, vai falar qual que é o estado que ele deseja chegar, que nós chamamos de o estado desejado. Vamos supor que ele quer uma promoção. Então ele é um gerente, ele quer ser promovido a diretor, ele sabe que em um determinado tempo vai ter uma vaga para ele como diretor, ok. E ele vai explicando aquilo para você. E aí vocês vão traçar esse objetivo, tá? Até quando esse objetivo vai acontecer? Coloca uma data, defina as metas com ele aí, coloca uma data específica. Um exemplo, em dezembro de 2016, ok. Pode pôr o dia 10 de dezembro de 2016. E aí você estabelece isso junto com esse cliente. Aí você vai estabelecer com ele como que vai ser esse dia. Por exemplo, qual que é a evidência de que realmente ele conseguiu chegar nesse objetivo? Então ele vai falar assim, a evidência, um exemplo, a evidência vai ser eu, sei lá, receber uma sala de diretor. E é muito importante que nesse primeiro momento você faça realmente ele internalizar esse objetivo, porque esse é o segredo. Fazer ele sentir, né? Você pode pedir para ele fechar os olhos, ok, então fecha os olhos aí, imagine como é que é a sala, como é que é essa sala, o que tem na sua mesa, como é que é o seu computador. Faz ele sentir, ele viver, faz ele sentir o momento em que ele foi comunicado dessa promoção, sentir essa emoção, trazer para o estado atual dele aquilo que ele deseja. Ok. Feito isso, isso pode demorar em torno de 40 minutos a 1 hora. Então, só aí você já tem a primeira sessão, que é a sessão onde você vai definir objetivos com ele. Realmente o que ele quer, certo? Então você já define. Primeira coisa, esse curso, esse treinamento, eu estou passando o que nós chamamos de coaching, o coaching de 4 passos. Né? Então, é um curso bem resumido. Eu recomendo você a fazer os nossos cursos presenciais ou em outras instituições, boas instituições que são recomendadas. Então, você vai aprender a fazer em 4 passos um processo de coaching, com qualquer pessoa. Então, o primeiro passo é você definir o objetivo que essa pessoa tem. A pessoa tem o objetivo de comprar uma casa, objetivo de casar, de ter um filho. Então, o primeiro passo é você definir o objetivo, a data específica, qual que é a evidência de que aquela pessoa conseguiu aquele objetivo, evidência física mesmo. O que ela vai ver, o que ela vai ouvir e o que ela vai sentir. Aí você pede para ela fechar o olho e fazer esse exercício de sentir aquele momento, de ver aquele momento, de ouvir o que as pessoas vão falar para ela. E aí você faz ela escrever isso num papel, tá? Nessa primeira sessão, beleza, você finalizou a questão dos objetivos, ok? Ponto. Quando você
fechar toda a sessão, é importante que você deixe tarefas para essa pessoa. Então você vai perguntar para ela, relacionado a esse objetivo, qual que é a tarefa que ela pode fazer, ou qual que é o plano de ação, o que ela pode colocar em ação já na próxima semana. Vamos supor que você vai atender essa pessoa uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, dessa primeira sessão até na segunda sessão, o que ela já pode colocar em prática que vai levar ela a alcançar esse objetivo? Então, no exemplo de se tornar um diretor, você vai falar para ela, ok, esse é o seu objetivo, tá. Dessa sessão nossa, dessa primeira sessão até na segunda, que vai demorar uma semana ou 15 dias, não importa, o que você pode fazer? Qual é o plano de ação? 2 ou 3 tarefas, 2 ou 3 ações que você vai tomar, que vai fazer com que você consiga chegar mais próximo a esse objetivo. E aí a pessoa vai dizer, olha, eu acho que eu poderia começar fazendo isso, aquilo. Tem pessoas que vão ter dificuldade. E aí você pode sugerir algumas tarefas, mas é importante que a pessoa escolha. Não que você diga, mas que ela escolha. Então você pode sugerir. O que você acha de você fazer um levantamento de quais habilidades um diretor na área que você deseja precisa ter para ser um bom diretor? É uma sugestão. Aí ela vai trazer para você uma tarefa, listar ali as 10 habilidades que um diretor de sucesso pode ter. Ou ela pode listar também quais os 5 pontos que ela precisa mudar para poder alcançar esse cargo de diretoria. Talvez se vestir como um diretor, comprar um terno melhor, não sei. Você vai trabalhar com ela, é importante você deixar essa tarefa, 2 ou 3 tarefas, para que ela faça até na próxima sessão, ok? Então, essa segunda aula é sobre como você já começar a atender. Lembrando que esse é um curso muito básico, né? É um curso que eu vou dar algumas ferramentas. Você vai conseguir já atender pessoas nos 4 passos. Primeiro passo, definir o objetivo, tá? Segundo passo, você vai entender como que vai ser o processo. Na próxima aula, eu vou ensinar você como que é esse processo, o que a pessoa vai ter que trabalhar, porque ela tem um estado atual, onde ela se encontra, quem ela é hoje. Vamos supor, ela é um gerente de logística. E ela quer chegar até a diretoria de logística. Mas existe um caminho, certo? Existe um caminho entre gerente de logística e diretor de logística. Esse caminho é preciso tirar os obstáculos que estão durante o caminho, tirar essas pedras ou construir uma ponte, não sei. Então na próxima aula a gente vai aprender como construir isso. Mas é muito legal você entender que a pessoa ela já definiu o objetivo dela e ela colocou algumas ações que ela precisa fazer. Então, só nessa semana, só nessas ações, sabe, ela já vai começar a acelerar, já vai começar a entender realmente aquilo que ela quer, ok? Inscreva-se no nosso canal, tem alguns vídeos sobre programação neurolinguística também que pode ajudar você, alguns exercícios, mas o coach basicamente é isso, é você conversar, é você fazer perguntas, sabe? É você fazer perguntas do tipo, como seria se hoje você já fosse o diretor? Como seria se? É uma pergunta. Para a pessoa falar, para você deixar a pessoa falar, ela começa a contar, você fala, e o que mais? E o que mais é uma pergunta. Então, você vai, sabe, trabalhar essas perguntas, você vai trabalhar perguntas que vão extrair esse potencial da pessoa. E você vai conseguir fazer essa pessoa chegar no resultado, ok? Espero ter contribuído, mande as suas sugestões aqui nos comentários, as suas dúvidas, que eu vou responder nos próximos vídeos, ok? Muito obrigado, eu sou Oswaldo Neto, inscreva-se no nosso canal e até mais!